Salmo 136. Nós vamos ler da forma como ele era lido, responsivamente. Esse é o típico salmo de leitura responsiva. Eu leio a primeira parte, os irmãos vão ler a segunda parte, até decorar. Quando decorar já pode ir automático, tá? Vamos ler Salmo 136, todos os versículos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graça ao Senhor dos senhores. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que fez os grandes luminares. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que separou em duas partes o mar vermelho. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e a seu exército. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que conduziu o seu povo pelo deserto. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que feriu grandes reis. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo. Porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Amém. Qual a sensação sua com relação à leitura desse salmo? Pouco exaustiva, quem sabe cansativa, tem que ficar repetindo, parece que não vai mais acabar de dizer que a sua misericórdia dura para sempre. Quem sabe você se cansou no meio, uma ou outra vez não disse, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a intenção do salmista, quando escreveu esses salmos, intercalando feitos notórios do Senhor, maravilhas do Senhor, com um refrão, porque a sua misericórdia dura para sempre, intercalando com esse refrão que conduzia o povo a cultuar a Deus lá atrás, e deve conduzir hoje também, porque me parece que o homem, de forma geral, ele é meio esquecido, ele tem a memória um pouco curta. Quem sabe ele não lembre das misericórdias do Senhor diariamente, ou se lembra, não vende
glórias, nem exalta o nome do Senhor, nem glorifica de pé, como dizem por aí, o nome do Senhor. Ele pode até, quem sabe, lembrar das misericórdias do Senhor, mas às vezes não agradece, não presta louvores. Quem sabe por não ter ideia do significado dessa expressão, misericórdias do Senhor. Eu sei que se eu perguntasse aqui para vocês, o que você acha que é misericórdia, o que significa essa palavra, e dentro aqui da frase uma expressão, o que significa isso? Eu creio que alguns diriam coisas diferentes, sim, no mesmo rumo, que revela o amor de Deus, sim, que revela a fidelidade, a bondade de Deus. Mas nesse salmo próprio, desse salmo, é muito bonito o significado da misericórdia aqui. Por isso a repetição exaustiva, para que nós jamais nos esqueçamos. A misericórdia aqui é como se fosse uma obrigação de alguém para com o seu povo, para com a sua comunidade. Por amor, essa misericórdia é amor, é claro, mas é um amor que leva a uma obrigação diante daquela comunidade. É como se Deus estivesse se declarando, por amor, obrigado a agir com fidelidade para com o seu povo. É bonito demais a misericórdia aqui nesse salmo. Vou repetir. É como se o próprio Deus estivesse se obrigando, em amor ao povo, se obrigando a cumprir com aquilo que prometeu, as suas fidelidades para com o povo. Por isso, para não corrermos o risco de sermos ingratos a Deus e até pecarmos, o salmista então intercala o feito notório com porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele quer que fique bem claro na nossa mente, no nosso coração, que Deus é tão amoroso, tão bondoso, tão fiel e misericordioso, que nesse salmo ele se obriga a cumprir com as suas fidelidades, prometidas a todos nós. Aliás, além dessa misericórdia, também é referida que ela é para sempre, ela é eterna, que traz a lembrança para nós de alguns versículos bíblicos. Geralmente, onde o povo estava vivendo uma situação muito difícil, a Bíblia fala assim: lembrou-se o Senhor do seu povo. Há essa expressão na Bíblia. Nós lemos um salmo aqui hoje, no início do culto, Salmo 98, versículo 3. Mas em diversos momentos da Bíblia, geralmente onde o povo está na pior das situações, vivendo de forma angustiante, sofrível, a Bíblia traz lá na voz do Senhor: lembrou-se o Senhor do seu povo. Essa lembrança que é para sempre, essa misericórdia, que é a obrigação que Deus se coloca em ser fiel a nós. Quer um exemplo? Gênesis 8:1, quando Noé e os animais estão lá na arca, e o dilúvio correndo, a Bíblia fala: lembrou-se o Senhor de Noé e dos animais que estavam lá. Era a ira de Deus sendo aplacada ali sobre a raça humana com o dilúvio. E naquele momento de ira, onde a raça humana tinha se corrompido totalmente, Deus havia salvo uma família e os animais. Deus fala assim, a Bíblia fala: lembrou-se o Senhor de Noé, teve misericórdia. Ou seja, como nesse texto aqui, misericórdia. Deus se obriga a agir com fidelidade, prometeu salvar a humanidade e salvou através de Noé e dos animais. Um outro exemplo, Gênesis 19:29, quando Sodoma e Gomorra está sendo destruído. Lembre-se que Abraão pede para Deus que cuidasse de Ló, se tivesse um justo lá. E no final da oração de Abraão, Deus fala: pedindo que fosse salva a vida de Ló, que estava lá. E enquanto Sodoma e Gomorra está sendo destruído, Gênesis 19:29, a palavra de Deus diz: lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló lá do meio das ruínas. Deus se lembra de nós o tempo todo. Raquel, esposa de Jacó, não dava filhos a ele. Angustiante para a mulher, especialmente naquela época. Mas um momento de muita angústia, de muita aflição, a palavra de Deus diz lá em Gênesis 30:22, lembrou-se o Senhor de Raquel e lhe fez fecunda. A misericórdia de Deus, misericórdia que é eterna. E nesse salmo então,
O escritor aqui nos leva a pensar nessas misericórdias que nós nos esquecemos muitas vezes. Mas misericórdia olhada por esse foco. Guarde isso. Deus se obrigando por amor a nós a cumprir as suas fidelidades para com o seu povo. Isso é a misericórdia de Deus nesse salmo. Mais um detalhezinho só, para nós entendermos como foi escrito esse salmo e aprendermos lições preciosas para nós. Veja que esse salmo está dividido em 3 partes. Há uma introdução. Os 3 primeiros versículos começam sempre com a expressão: rendei graças ao Senhor. Segundo, rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Há um pedido do salmista que nós rendamos graças a Deus. E no final, no último versículo, está lá: ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Ou seja, paguem. Tributos é o pagamento. Neste caso não é com dinheiro. O próprio salmista diz aqui que é o louvor. E a nós também é pagamento com louvores. Mas veja que no início do salmo há um pedido para que nós rendamos graças ao Senhor. No final também, tributai louvores ao Senhor. E no meio, ele vai propor então tudo aquilo que o Senhor fez e se obrigou. O Senhor mesmo se obrigou a ser fiel a nós e cumprir os seus propósitos nas nossas vidas. Isso é motivo de muita alegria para nós. Deve ser motivo de muito contentamento. Então são 3 blocos. Uma introdução, onde o salmista diz que nós devemos render louvores ao Senhor. A conclusão: tributem glórias e louvores a Deus. Mas olha primeiro aqui tudo que Deus fez por vocês. E começa a descrever. Por exemplo, então, uma primeira evidência. São 3 grandes evidências aqui. Do versículo 4 ao versículo 9. Ao único que opera grandes maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. 6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. 7. O que fez os grandes luminares. 8. O sol. 9. A lua e os demais estrelas para presidirem a noite. Então essa primeira evidência da misericórdia de Deus, nós podemos ver que são todas obras da criação. E nós cantamos aqui no início do culto: tuas obras de coroa, colar, de esplendor, sol, terra, campos, matas, vales, montes. Nós cantamos aqui as obras da criação de Deus. Para pensar um pouquinho. Pensa comigo um pouquinho. Às vezes nós nos sentimos muito pequenos nesse universo. E devemos nos sentir pequenos mesmo para não crescermos em arrogância, em pretensão, em acharmos pelo nosso orgulho que somos donos de alguma coisa. Mas na verdade nós somos muito preciosos para Deus. Tudo na criação foi criado para nós, para o ser humano. A terra toda foi criada para o homem. Ele foi o último ainda. E depois que criou tudo, Deus colocou lá o homem, colocou o reino, tudo, domínio, tudo está sujeito ao homem. O que eu quero que os irmãos pensem comigo? Deus é eterno. E esse plano da criação vem desde a eternidade com o Senhor. Deus já pensou nisso lá atrás. Lá atrás. As obras de sua mão foram só concluídas em determinado tempo na história. Mas Deus já tinha esse planejamento. Deus sabe de todas as coisas até o final das nossas vidas. Já estava proposto no coração de Deus nos criar. E eu quero que vocês sintam um amor tremendo pelo Senhor, quando há evidências claras, por exemplo, nesse salmo, de que tudo que foi criado já foi pensado antes. E na criação então do mundo, Deus está cumprindo com a obrigação que fez conosco, sem que nós soubéssemos. Dá para entender? Deus propôs no seu coração: vou criar o homem, e vou criar a terra para que o homem cultive, domine, sujeite ela. Mas não tinha dito isso a nós. Mas por misericórdia, e nesse sentido do texto aqui do Salmo, essa misericórdia é a obrigação que Deus se coloca por amor. Claro, misericórdia envolve amor. A obrigação que Deus tem conosco de ser fiel, Ele não muda mais os planos. A história se cumpre e Ele cria tudo para nós, por nós. Essa é a primeira evidência
do quanto Deus é misericordioso para conosco. Às vezes nós ficamos reclamando com Deus de muitas coisas e nos esquecemos que tudo que existe, o sol, a lua, os animais, toda a criação da natureza, foi para nós. E foi prometido para nós porque já estava no coração de Deus antes de nos fazer. E Ele cumpre, age com misericórdia, por amor, com fidelidade. Cumpre para nós a criação. A criação é para nós. O livro de Marcos diz isso, que até o sábado, o dia do descanso, foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Imagine então, especialmente aqui quando fala dos reinos, ele toma uma das partes, não daria para descrever no Salmo toda a criação, mas ele escolhe alguns elementos da criação, como os luzeiros, principalmente, né? Sol, lua, os grandes luminares, com 7, 8 sol, 9 lua e estrelas. E é incrível como Deus pensou em nós, teve misericórdia de nós, se obrigou a construir todo esse planeta para o homem, e o homem, a raça humana, então pega essas obras da criação e começa a endeusar. Por isso o salmista propositalmente coloca o sol, lua e estrelas, porque eram elementos usados pelos povos, pelo homem decaído de forma geral, para adoração. Existia Deus Sol, Deus Lua, existe até hoje, né? Calendário americano, nós sabemos disso, dia do Saturno, dia daquilo. O homem passou a adorar a criação como se fosse o Deus. Isso é negligenciar a misericórdia do Senhor. Isso é ser ingrato com aquilo que foi feito para nós. Entende por que exaustivamente, repetidamente, o salmista coloca: porque a sua misericórdia dura para sempre. Criou o sol, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a lua, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o salmo poderia descrever assim: e criou os répteis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E os animais que vivem nas águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Seria até melhor, quem sabe, frisasse mais na nossa cabeça, na nossa mente, todo o amor, toda a fidelidade de Deus, se obrigando, e Ele tem palavra e cumpre, se obrigando a ser fiel a nós. Isso é motivo de exaltação, de render graça, de tributar louvores ao Senhor, diante desse amor. E perceba no versículo 4, ainda dentro dessa primeira evidência de amor por nós, a criação. Perceba no versículo 4 que foi feita, operou grandes maravilhas. Se você está aqui desde o começo, você sabe o que eu estou falando. Grandes maravilhas. Vou dizer um negócio para você. Todas as vezes que a palavra maravilhas é colocada na Bíblia, é só pelas mãos de Deus. Quando o homem faz algo muito bom, muito interessante, não é colocada a palavra maravilhas. Maravilhas é só pelas obras das mãos de Deus. A gente costuma dizer isso. Quando alguém faz algo extraordinário, a gente fala: que maravilha é isso, olha que maravilha. Eu não estou querendo que você deixe de falar isso como se fosse pecado. Mas se a gente fosse jogar sério mesmo, né? Se a gente fosse ser verdadeiro, maravilhas teria que ser só do Senhor. Porque essa é uma palavra bíblica, usada para as obras das mãos de Deus. Eu vejo por aí falarem das 7 maravilhas do mundo, coisas que o homem criou. Quase nada é montanha, quase nada é obra da criação de Deus. Geralmente é pirâmide, Cristo Redentor, né, e outros tantos aí, muralha da China, Coliseu, obras dos homens. São consideradas 7 maravilhas. Eles não sabem o que é maravilhas. Maravilhas é quando sai das mãos de Deus. Fazer um estádio como o Coliseu, fazer um muro, fazer uma estátua, qualquer um faz. Eu quero ver fazer céu firmamento, eu quero ver fazer animais, brotar planta, brotar água do chão. Isso é maravilha. Há uma discrepância muito grande daquilo que o máximo que o homem pode fazer, daquilo que Deus faz. Maravilhas é o que está escrito lá no Salmo 139. E nós vamos ler rapidinho versículo 14. Salmo 139. Isso é maravilhas.
Salmo 139, quando fala da nossa criação como ser humano, versículo 14 diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso. Aí cabe maravilhoso. É fantástico aquilo que Deus fez para nós, para evidenciar a sua misericórdia para conosco. Nós nem existíamos, e Deus propôs no seu coração: vou criar assim, 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 e vou colocar o homem lá para cuidar de tudo, ele vai ter domínio sobre tudo. Pensou em nós, não avisou a gente não. Uma vez propôs isso no seu coração, ele se obrigou com a sua fidelidade a cumprir e cumpriu. Portanto, a criação, versículos 4 a 9 desse texto, nós devemos render graças ao Senhor, louvar a nosso Deus, porque a criação foi o cumprimento da promessa feita pelo próprio homem. Louvado seja Deus por isso. Louve a Deus, sempre louvor. Pague tributos a Deus, não é dinheiro não. É louvor, tributo é louvor. Olha o último versículo aí, que fecha o salmo. Ó, tributar louvores ao nosso Deus. Segunda evidência, vai do versículo 10 ao versículo 15. Não se esqueçam, repetições aí de misericórdia para o homem, para que nós rendamos graças e paguemos tributo com louvores ao nosso Deus. Segunda evidência da misericórdia de Deus. A primeira é na própria criação. A segunda, que ele se obriga a manter-se fiel conosco por amor, é a promoção ou promover a nossa libertação. Versículo 10. Aquele que vai falar da libertação do Egito. Aquele que feriu o Egito dos seus primogênitos. Versículo 11. Tirou Israel do meio deles. 12. Com mão poderosa e braço estendido. 13. Separou em duas partes o mar vermelho. 14. E por entre elas, por essas partes, fez passar a Israel. E 15. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e seu exército. Veja que tudo aí está falando de libertação. Lembrando a libertação do povo no Egito, referência à libertação do povo no Egito, por culpa do homem que foi criado para a liberdade, mas pecou, não é? E nós conhecemos a história desse pecado próprio aqui, dessa época da história, quando os irmãos de José, filhos de Jacó, filhos de Israel, por inveja de José, venderam o irmão, que era pequenininho, que era menor, venderam para os midianitas. Ele foi para lá no Egito. Aliado a isso, fome na terra, que era comum na época. Fome fez com que só o Egito tivesse alimento. Esse povo de Deus foi para lá no Egito pedindo alimento, comprando primeiro, depois ia acabar para todo mundo, eles iam acabar lá mesmo. Começaram a crescer lá, mas pelo pecado, e sempre praticavam, foram feitos escravos. E a palavra diz que eles eram escravos, porque cresceram muito. Isso causou espanto a Faraó, para não causar nenhum problema para o inimigo, foram feitos escravos. Veja, Deus nos criou, evidência da criação, mas nós caímos em pecado, nos metemos em enrascadas, fomos presos, feitos escravos, mas o texto diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Ou seja, Deus se obrigou também, com fidelidade e amor, a libertar o seu povo, porque a vinda de Jesus não foi um plano dele. A vinda de Jesus está escrito desde a criação. Gênesis 3,15 fala lá que ia pisar a cabeça da serpente, o filho da semente da mulher. Jesus não veio por acaso, o plano dele não deu certo, o homem pecou, o homem caiu, eu vou ter que libertar. O que nós vamos fazer? Conversa, Pai, Filho e Espírito Santo batendo uma conversa. Não. Deus nunca é pego de surpresa. Isso já está preparado também antes. Deus já sabia. Frágeis como somos. Então Deus levanta um libertador para aquela época, Moisés, para a nossa época, Jesus, e vai amaldiçoando com pragas o inimigo. E Deus faz isso também conosco. Vai colocando Satanás embaixo dos nossos pés. Nós é que não percebemos, mas Deus vai fazendo isso paulatinamente, devagar, e nós nem percebemos. E foi assim lá no Egito, de pouquinho em pouquinho. Algumas pragas, primeira, segunda, terceira, coisas poucas, piolhos, lãs,
saraivada, até concluir na 10ª com a morte dos primogênitos. 9 pragas terríveis, só para castigar o inimigo, para nos libertar. E no final, a matança dos primogênitos. Mas perceba aí no versículo 11, que é fantástico. O salmista diz que tirou Israel, ou libertou Israel do meio deles. Versículo 2: com mão poderosa e braço estendido. Isso nos faz lembrar Moisés. Moisés tinha que ficar com o braço erguido, levantado com o cajado. E aí Deus agia através de Moisés. E essa expressão braço estendido, braço forte, braço santo, te lembra Jesus. Tipificando o braço forte do Senhor que ia agir para libertar o seu povo. Abra Isaías 53. Eu quero comprovar isso com você. Isaías 53. Está falando sobre o nascimento de Jesus e de como ele iria para a morte. Isaías é um profeta que teve essa visão, recebeu de Deus. Ele começa a descrever o sofrimento, mas antes fala no versículo 2, de um renovo, de uma raiz de uma terra seca, que veio subindo como um renovo. Fala rapidamente que iria nascer, mas que também, versículo 3, seria desprezado, rejeitado. No versículo 4, tomaria sobre si as nossas enfermidades. Versículo 5, seria traspassado. Isaías 53, está falando sobre Jesus. Mas olha o versículo 1 do capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, a destra de Deus, como a gente lê também na Bíblia, alguns hinos, é a representação do próprio Jesus. Irmãos, quando Moisés está levantado, o braço estendido aqui, o povo talvez não entendesse. Nós temos que entender, porque nós já sabemos agora o que é Jesus. Nada mais é do que seria do que o próprio Jesus atuando ali. O braço estendido, o braço forte do Senhor. Moisés não tinha poder nenhum. Está falando sobre libertação. E Moisés prefigura a pessoa de Jesus libertando o povo ali. Segunda evidência da manifestação de amor, de bondade, de fidelidade, que é a misericórdia do Senhor. Repito, misericórdia nesse salmo. Ele se obrigou por amor a cumprir, a ser fiel com aquele que prometeu a nós. E nós muitas vezes ficamos tristes, magoados, chateadinhos, porque as coisas não acontecem do jeito que nós queremos aqui na terra. Há lutas espirituais, há batalhas vencidas por nós, que nós devemos render graças, tributar louvores, e nem sabemos, mas o Senhor nos deu a libertação. E essa libertação não foi a todos. Veja que o exército inimigo, versículo 15, é precipitado no mar. Essa libertação não é para todos. A libertação das cadeias, do aprisionamento que nós tínhamos pelo pecado, nas garras do inimigo, não é para todos. É para quem ele teve misericórdia. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, fala que nós somos libertos dessa escravidão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Nossa irmã Patrícia, dirigindo o louvor aqui, disse muito bem. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Precisávamos de um libertador das almas, porque estávamos mortos. Jesus então nos vivificou, nos tirando da escravidão do pecado, pagando o preço com seu sangue. E tem gente que se esquece da misericórdia de Deus. E é por isso que o salmista, exaustivamente, repetidamente, até vontade de ficar falando agora, porque a misericórdia do Senhor durou para sempre, porque a sua misericórdia não dá vontade agora, porque começa a entender o porquê o salmista fez isso. No começo fica exaustivo, cansativo, não vou falar essa frase agora não, vou falar daqui umas 5 para frente eu volto a dizer. Não é isso que o salmista queria. Queria que você falasse todas as frases, porque é muito do que Deus fez, o que Deus se obrigou a fazer com fidelidade e amor a nós. Lembrou-se da sua misericórdia, da sua fidelidade.
para conosco. Por último, terceira evidência, versículos 16 a 25 do nosso texto. Terceira evidência da misericórdia de Deus. Deus mesmo se obriga a ser fiel conosco. E a sua palavra não mente, ela é verdadeira. Está na condução das nossas vidas enquanto estamos aqui. Condução das nossas vidas. Primeiro na criação. Tudo foi criado para você. Ele se obrigou a isso. Mas nós pecamos e caímos. Então ele se obrigou lá antes de nascer, antes da fundação do mundo. Ele já se obrigou a nos libertar. E cumpriu. Graças a Deus. E mais que isso, nos deu novamente vida. Mas se não nos conduzíssemos agora, fatalmente, o risco seria que nós caíssemos de novo. Então agora ele nos conduz. Por isso o versículo 16 continua dizendo assim: aquele que conduziu, já libertou do Egito, e agora está conduzindo o seu povo pelo deserto. E durante essa condução, versículo 17, ele vê grandes reis contrários ao povo de Deus. Tirou a vida de famosos reis. Cita dois aqui, o 19 e o 20, nós vamos entender por quê. O Sion e o Og, rei dos amorreus e rei de Bazã. E essas terras desses reis foram dadas por herança, versículo 21. Herança a Israel, versículo 22. Aquele povo, depois da libertação do Egito, teria um deserto pela frente, até a Canaã, até a terra prometida por Deus. Deus falou: eu vou levar vocês para uma terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Lá vocês vão ter vida boa, vão plantar lá, eu vou abençoar a colheita de vocês, vocês vão ser felizes. Mas tem uma caminhadinha pelo deserto. Deus nos prometeu os céus. Olha, um dia vocês vão vir aqui numa terra prometida, chamada Jerusalém Celestial, Canaã Celestial. Aqui é tudo do bom e do melhor. E é mesmo. Por enquanto, Deus fala para vocês também como deserto. Né? Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Versículo 16: eu vou conduzir vocês pelo deserto, pela misericórdia. É como se Deus dissesse assim: eu me obrigo por amor a ser fiel com vocês e conduzir vocês enquanto estiverem aqui na terra, para que vocês não se percam. É fantástico isso. Perseverança dos santos. Lá demorou 40 anos. Vai demorar mais ainda para nós. Deus vai ser mais misericordioso ainda conosco. Tem bastante irmãozinhos aqui acima de 40 anos. Deus vai ser mais misericordioso ainda conosco enquanto caminhamos nesse deserto que é um mundo corrompido. A citação aqui do rei Seom, dos amorreus, e ao rei Og. Abra em Números 21 para você entender por que o salmista está citando esses dois reis. Números, livro de Números, quarto livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 21. O povo de Israel, o povo de Deus, está caminhando para a terra prometida. E é lógico, para caminhar pelo deserto, antes de entrar, ele vai passar por alguns lugares que já tem países ali, já tem nações habitando por ali. Uma delas são os amorreus, que vão ser terríveis contra o povo de Deus. Versículo 21, capítulo 21, versículo 21. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos o teu país. Porém Seom não deixou passar a Israel pelo seu país. Antes reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jaz e pelejou contra Israel. A nossa caminhada nós teremos lutas. A nossa passagem rumo a Jerusalém, a Canaã, a terra prometida celestial, nós teremos muitas batalhas. As pessoas tentarão nos impedir de chegar, declarando lutas contra nós, mesmo que nós digamos a elas: ó, eu não quero usufruir da sua água, eu não quero me misturar com bailinhos por aí, viu, inimigo? Eu não quero assistir programas de televisão que ofendem a santidade de Deus, eu não quero misturar com vocês, eu quero só fazer minha caminhada, só percorrer minha carreira cristã aqui. Mesmo assim, mesmo se nós estamos com inimigo, eu não quero usar nada que é seu.
Ele vai pelejar contra nós. Porque Ele não quer ver cada um de nós chegando nas mansões celestiais. Versículo 33, no mesmo capítulo, outro rei que pelejou, pelo mesmo motivo, simplesmente quer impedir, quer atrapalhar a caminhada do crente de hoje, do povo de Deus naquela época, a chegar na terra prometida. 2 reis que foram cruéis com o povo de Deus. Reis aqui que representam qualquer pessoa e entidades malignas que trabalham contra nós para atrapalhar a nossa caminhada, para atrapalhar a nossa chegada no céu. Mas há uma coisa que nós precisamos saber. Eu não sei quanto tempo demorará essa nossa viagem, mas nós devemos saber uma coisa: durante toda ela, o Senhor vai estar conosco, cada um de nós. Sabe por quê? Ele prometeu, Ele se obrigou. Ele se obrigou a ser fiel e nos manter a nossa fé, preservar a nossa fé no Senhor Jesus. Isso não depende de nós. Portanto, quando nós achamos que nós é que temos muita fé, que nós é que somos bons, que nós é que vamos atrás do Senhor, é Ele que está nos fazendo perseverar nos caminhos dele. Ele prometeu isso. E você só não caiu ainda, definitivamente não abandonou a sua fé por Jesus. Escuta bem isso que eu estou te dizendo. Você só não deixou ainda os caminhos do Senhor, porque por misericórdia, por amor, Ele se obrigou a te manter fiel. Ele se obrigou a ser fiel com você mesmo e te manter nos caminhos dele. Isso é motivo de alegria, de satisfação, de render louvores ao Senhor. Por isso o Salmo começa: rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Deus dos deuses, rendei graças ao Senhor do Senhor. E termina dizendo depois desse bloco todo: ó, tributai louvores ao Senhor. E nos dá então 3 evidências no meio desse pacote. Lembra da criação, lembra da tua libertação, e lembra da condução da tua vida, que vai até o final dela. Se depois disso tudo você se cansar, sentir exaustão ao ler um salmo de 26 versículos, e tem que dizer em todos eles que a sua misericórdia dura para sempre, aí fica um pouco difícil, né? Quem sabe nós, movidos pelo Espírito agora, compreendendo a mensagem linda, bonita desse salmo, quem sabe durante a semana possamos lê-lo e gritar bem forte em cada versículo: porque a sua misericórdia, Senhor, a obrigação que o Senhor teve por nós, por amor, se fazendo fiel, cumprindo essas palavras, dura para sempre. E o Senhor vai falar para vocês em determinados momentos da vida: lembrou-se o Senhor da Helga, da Márcia, da Maria, da Esther. Lembrou-se o Senhor. Ele vai lembrando, como eu disse no começo do mundo, não que ele esqueceu, mas porque naquele momento certo ele já planejou de agir, e ele não esqueceu, ele lembrou-se que vai agir e vai conduzir a vida. Que Deus te abençoe muito. Versículo 23. Nós vamos ter momentos de abatimento. Daí, ele lembrou do nosso abatimento. Durante a nossa caminhada, nós vamos ter abatimento. Durante a nossa caminhada, nós vamos ter necessidade. Versículo 25. Mas ele vai nos suprir o alimento. Daí, a carne que nós precisamos. Ele vai estar conosco sempre, em todos os momentos. Nos nossos abatimentos, nas nossas necessidades físicas, necessidades espirituais, 24, ele vai nos libertando dos nossos adversários. Exalte o nome do Senhor, glorifique o Senhor. Não precisa ficar de pé, mas que seu coração esteja de pé, frente ao altar do Senhor, pagando tributos de louvores. Deus não quer dinheiro, Deus não quer que você faça prova com eles. Vem aqui, leve uma toalha, vem aqui, leve um pigentinho. Deus não quer isso. Eu estou com o coração voltado ao altar do Senhor. É só isso que eu quero. Que você exalte o nome de Deus. E lembre das evidências que esse salmo te apresenta: criação, libertação, condução. Ele é misericordioso. Que Deus te abençoe. Amém.